Está proibida a contratação de trabalhadores como provadores de fumo. O objetivo da decisão do Tribunal Superior do Trabalho é impedir o desenvolvimento de doenças respiratórias por causa da atividade. Além do fumo, outros produtos também podem prejudicar a vida de profissionais contratados como degustadores. Chocolate, vinho, café. Sabores e aromas que atraem muitas pessoas. Alguns consumidores são tão exigentes que as empresas contratam profissionais para atestar a qualidade dos produtos. Degustar. Quem não gostaria de trabalhar experimentando os mais variados tipos de comida e bebida e ainda ganhar para isso? Mas é preciso tomar cuidado. Sem acompanhamento profissional, essa atividade tão atrativa pode trazer sérios riscos à saúde do trabalhador. No caso de bebidas alcoólicas, os perigos para os degustadores são ainda maiores. O risco que tem é da pessoa se viciar, né, na bebida alcoólica, se tornar um alcoólatra, né? Eu tenho que experimentar a bebida alcoólica, ela pode me viciar, então se eu tenho que experimentar, então eu vou tomar dentro do meu trabalho e evitar de continuar com isso fora dele. Casos envolvendo pedidos de indenização por degustadores não são raros no Tribunal Superior do Trabalho. Um ex-empregado da Ambev, por exemplo, vai receber indenização de R$100 mil porque a atividade agravou a dependência de bebidas alcoólicas. Um laudo pericial comprovou que a companhia não fiscalizou a quantidade de cerveja ingerida diariamente pelo profissional. O acompanhamento de um profissional que trabalha numa área dessas é essencial. Do empregado ter que recorrer à justiça, porque a situação chegou a tal ponto que foi insustentável a manutenção do emprego dele e a empresa descartou como algo que ela pode se desfazer. E sem considerar o problema social criado. Portanto, o acompanhamento é a forma de evitar que isso aconteça. Em outro caso avaliado pelo TST, a 7ª turma decidiu proibir a contratação de provadores de fumo. Isso porque um trabalhador desenvolveu sérios problemas de saúde em função da atividade que exercia. Essa atividade é letal, leva a pessoa à morte mais cedo, porque ingerir o fumo do cigarro provoca uma série de doenças. Neste caso, entendeu-se que essa atividade deve ser proibida. Agora, a Souza Cruz vai ter de encontrar outros meios para testar a qualidade dos produtos. E o nosso convidado para debater sobre esse assunto é o juiz trabalhista Francisco Luciano de Azevedo Frota. Boa tarde, juiz. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Qualquer pessoa pode atuar como degustador? Bom, a profissão de degustador ela é uma profissão reconhecida, inclusive na classificação brasileira de ocupações. Evidentemente que uma empresa, para contratar um degustador, ela vai precisar de treiná-lo, ele precisa ter o paladar, né, conhecer o aroma, conhecer o produto, enfim, existe uma especialização para o exercício dessa atividade. Independentemente de qual área ele for atuar, seja degustador de vinhos, de chocolate, de bebida alcoólica? Sim, na área em que ele for atuar, né? O degustador, por exemplo, de fumo, né, de charuto, ele tem que ser um conhecedor do charuto, da folha que reveste o charuto, enfim, do vinho, ele tem que conhecer a uva, tem que conhecer todas aquilo que é a ciência da enologia, né? E é importante que seja especializado, senão não seria contratado para isso. Ele atesta a qualidade do produto, né? Eu posso dizer que o degustador de bebida alcoólica ou esses provadores de fumo, eles estão numa profissão de risco? Olha, depende do degustador. Existe a classificação brasileira de ocupações, ela reconhece o degustador de vinho, de bebidas alcoólicas, né? O degustador de charuto, o degustador de chocolate, mas também tem um degustador de comida em restaurante, de pratos, de alimentação, enfim. Algumas dessas que representam risco à saúde, sim, é uma profissão de risco, como o degustador de vinho, por exemplo, o degustador de fumo, de charuto, é de risco porque o empregado está sujeito a criar uma dependência química, né? E tudo aquilo que traz risco à saúde do trabalhador é considerado, sim, uma profissão de risco. E quais são os direitos desse trabalhador que atua numa área de risco? O que diz a legislação brasileira sobre essa questão? Olha, todo trabalhador ele tem que receber da empresa um tratamento adequado de acordo com a atribuição que ele desenvolve. A empresa é responsável, sim, pela preservação da segurança, da integridade física, da integridade psíquica do trabalhador.
Numa profissão de risco, ainda mais. Então, a presunção é que qualquer doença desencadeada em razão do exercício daquela atividade, a presunção é que tenha sido decorrente daquela atividade, no caso de atividade de risco, né? Então, o empregado tem direito de receber da empresa um acompanhamento médico, um acompanhamento de um profissional, fazer os exames de rotina, enfim, e todos os equipamentos de proteção para o exercício daquela atividade. E a nossa equipe foi às ruas saber as dúvidas da população sobre o assunto. Vamos à primeira pergunta sobre esse tema. Meu nome é Rosa Varela, eu sou artesã e quero saber se um degustador se tornar um viciado, o que ele pode fazer? Como é que fica a questão desse profissional que acaba viciando naquilo que ele teria que atuar como profissional? Olha, é uma situação muito comum. O degustador de cerveja, por exemplo, de bebida alcoólica, acaba se tornando um dependente químico. Ele pode sim, a dependência química é uma síndrome, é uma doença reconhecida, e ele pode acionar a justiça para obter uma reparação por danos materiais e por danos morais, ter o seu tratamento médico assegurado, pago pela empresa, porque isso faz parte dos riscos da atividade econômica. E os riscos da atividade econômica cabem exclusivamente ao empregador. Eu posso dizer que a empresa acaba sendo responsável por esse profissional ou cabe somente a ele cuidar da saúde e evitar que venha viciar por conta dessa profissão? Não, a empresa é absolutamente responsável, totalmente responsável pela saúde do trabalhador, não só nessa atividade de degustador, como em qualquer outra, mas nessa especificamente, que há um risco muito grande de criar uma dependência química e que é uma doença, a empresa tem que estar monitorando esse empregado para saber se o consumo o que ele está ingerindo diariamente é adequado, se não está acima dos limites toleráveis, enfim, a empresa tem responsabilidade e a negligência da empresa gera dano ao empregado e, consequentemente, gera a obrigação de indenizar. E temos outra pergunta sobre o tema de hoje, vamos ver. Meu nome é Ana Luísa Varela, eu sou estudante e eu gostaria de saber se, mesmo sabendo dos riscos e aceitando o emprego, se eu tiver algum problema de saúde, eu posso processar a empresa? E então? Olha, os riscos, o empregado é sempre, a condição dele de hipossuficiente, de necessitar do emprego, não é excludente de culpabilidade da empresa. Ou seja, o fato dele ter aceitado o emprego por uma necessidade de trabalho não implica que a empresa não tenha a obrigação de assegurar a ele todas as condições para que ele possa exercer num ambiente saudável a sua atividade. Então, mesmo sabendo ele que existe o risco, mas existe a profissão de degustador, e esse risco se concretize o dano ao trabalhador, ele pode sim acionar a empresa, não só pode, como deve, e daí vai receber uma indenização tanto pelos danos físicos, eventuais danos físicos, como pelos danos morais decorrentes dessa doença que ele eventualmente tenha contraído. Como é que deve ser um contrato de trabalho, então, com esse profissional degustador? Tem cláusulas que devem estar bem claras no contrato, que a empresa deve especificar isso antes, ou é um contrato comum, como de qualquer outro trabalhador CLT? Olha, pode ter cláusulas especiais. Agora, nenhuma cláusula especial pode contrariar normas de ordem pública que formam o arcabouço do direito do trabalho. Então, ainda que não tenha cláusula especial, ainda que seja um contrato tácito de trabalho com o degustador, a obrigação da empresa decorre de lei. Decorrendo de lei, independe das cláusulas ajustadas entre empregado e empregador. E agora temos mais uma pergunta sobre a profissão de degustador. Sidney Santana, sou eletricista. Quais as medidas que a empresa deve tomar para garantir a saúde do degustador? O próprio acompanhamento de um médico, de um profissional da área da saúde, já era uma medida que a empresa poderia tomar, né? Sim, o acompanhamento é fundamental de um profissional que entenda, um laudo técnico para saber qual a medida daquela que ele pode, por exemplo, no caso de degustação de bebida, que ele pode ingerir,
saber se existe um risco maior se ultrapassar uma determinada quantidade. Por exemplo, no caso do degustador de cerveja, existem alguns estudos técnicos que falam que você não pode ingerir mais do que 200 ml por dia. Acima disso já é negligência da empresa. E mesmo que vá nisso, mesmo que dentro desses 200 ml, como é uma atividade de risco, havendo dano, a empresa tem a obrigação de indenizar. Ok, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Obrigado, estou à disposição sempre.